engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Feitosa e Alex Adam. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Castelo, Obras e Prosas. Um podcast feito para você conhecer o nosso mundo da construção civil. Eu sou Grace Feitosa, engenheira civil, e comigo está o meu parceiro, Alex Adam, engenheiro civil também. Alex, me fale um pouco de você, do seu trabalho, para as pessoas lhe conhecerem. Obrigado pelo convite, Grace. Bom, meu nome é Alex Adam, sou engenheiro civil, formado desde 2023 e tenho uma breve formação na parte de patologia, né? Hoje, que é um tema muito falado aí no mercado da construção civil. E avaliações e perícias. Hoje eu também trabalho com o pessoal da advocacia, fazendo perícias e ajudando eles também a solucionar casos aí dentro da área da construção civil. Grace, me conta também um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer aí, quem está nos assistindo. Tá ótimo. Sou Grace, formada em engenharia civil desde 2015 e também trabalho nesse universo da engenharia diagnóstica, que nós vamos já falar para você do que vem a ser engenharia diagnóstica. Escolhemos um tema que impacta qualquer obra, né? Qualquer profissional da área da construção civil, como engenharia diagnóstica, e previne falhas e reduz os custos. Para começar, Gleice, explica pra gente de forma simples o que é engenharia diagnóstica. Então, Ada, a engenharia diagnóstica, ela vem a ser o ramo da engenharia que vai tratar as doenças da construção civil. Na engenharia diagnóstica, como se nós fôssemos os médicos da construção. Nós vamos pesquisar, nós vamos fazer ensaios, que no caso são conhecidos como exames em pessoas, nós vamos fazer também na construção. Por quê? A obra em si, ela não é parada. A obra, ela tem movimento. Todos os dias as obras se movimentam. Você sabia disso? A obra, como que funciona o concreto, né? Quando o concreto está no calor, principalmente aqui da nossa região, que é uma região muito quente, o concreto ele dilata, ou seja, ele expande. Quando vem o final da tarde ou um horário mais frio, aquele concreto ele retrai, tendo assim uma trabalhabilidade no concreto. Então toda obra, toda casa, todo edifício, ele tem uma trabalhabilidade. Ele não é apenas um concreto ali parado. E aí a engenharia diagnóstica é isso. A gente pode comparar tanto a construção como se fosse o nosso corpo humano. Entendeu? No caso, os ossos são como se fossem as estruturas, né? As nossas correntes sanguíneas são como se fossem as estruturas elétricas, hidráulicas. Então a construção em si, nesse aspecto, ele é muito parecido com o nosso cotidiano. E ele precisa ser cuidado, ele precisa ser estudado. A gente precisa modificar essa questão do pensamento de que você construiu e você vai deixar ali parado. A obra, ela precisa de manutenção, assim como o corpo humano. Assim como o corpo humano falha, a obra também pode falhar. Entendi, Grace. Assim como nós temos o nosso momento de ir ao médico, fazer aquelas consultas periódicas, a construção também precisa realmente desse cuidado, né, vamos dizer, com essa parte mais estrutural, para que não venha ocorrer um colapso aí dentro da obra, correto? Correto. Então, Ada, você também trabalha nessa mesma área que eu. E nós podemos observar que ultimamente está tendo muita importância, está tendo crescimento, a gente mesmo está sempre em busca de divulgar. A que você acha que se refere? Esse aumento, essa busca de podermos espalhar mais conhecimento? Na questão do diagnóstico das construções, né? Eu acredito que seja isso.
Grace, eu venho notado muito essa questão da procura sobre o que é essa busca de reparo e manutenção nas grandes construções. E eu acredito que por conta dos colapsos que vêm acontecendo em grandes obras, até em obras antigas também, o que ocorre muito, a gente sabe que todo momento está se mudando tipo de cimento, tipo de revestimento, a matéria-prima está se aprimorando a cada dia mais, e acredito que buscar o conhecimento, em ter o diagnóstico preciso e necessário para que grandes obras sejam feitas com mais qualidades, como antigamente não tinha, né? Como antigamente a gente não tinha. Acredito que essa busca por esse diagnóstico, por essa área do diagnóstico, seja exatamente isso, buscando sempre o conhecimento e a relevância nesse sentido de se antecipar daquilo que pode acontecer quando falamos aí de construção civil. É muito importante que todo o aparato necessário seja de uma forma ou outra bem estudada, bem elaborada, para que a gente não venha a sofrer grandes colapsos aí nas construções e também não venha a perder vidas, né? A gente sabe que o engenheiro civil, o profissional e o médico são duas pessoas bem distintas, né? Porém, tem que ter todo o cuidado, porque falando de construção é realmente algo que todo cuidado é pouco. Tem até aquele ditado brincando, né, que diz que nós somos... A nossa profissão, ela é pior do que o médico, né? Com certeza. Porque o médico, se acontece alguma coisa, ele perde uma vida. Exatamente. O nosso não, se a gente tem um erro, a gente perde inúmeras vidas, né? Então acaba tendo um problema bem maior. E só lembrando aqui, Adam, para você que está gostando, que quer nos acompanhar, que quer nos seguir, o Portal Castelo está presente em todas as redes sociais, também no YouTube e também no Spotify. No Spotify, inclusive, Adam, você pode ver a questão do vídeo e também nos ouvir. Olha que legal. O trânsito daqui de Manaus, que é excelente naquele horário do final da tarde, entre 5 horas, você está ali com o trânsito fluindo, pronto. É um excelente momento para você nos ouvir. Grace, quais são as falhas mais comuns quando não existe um diagnóstico especializado na obra? Então, Adam, o que a gente vê, eu acredito que... Não vou colocar uma porcentagem de 90% mais. Vamos supor em torno de 80%, que a gente vê muito comum, a infiltração, que nós vemos muito, e também trincas e rachaduras, fissuras, né? Esses são uma das patologias que a gente mais encontra. Patologia não, então corrigindo, a patologia ele é o estudo, né, das manifestações patológicas, dos problemas. Mas a trinca, a fissura, o recalque, que a gente vai explicar aos poucos, não se preocupe, ela é conhecida como manifestações patológicas, que é o motivo daquele problema. Então esse, a princípio, são os mais conhecidos, mas nós temos diversos problemas, né? Principalmente agora que nós vamos chegar no tempo de chuva. Nesse tempo de chuva nós podemos observar diversas manifestações patológicas, né, presentes na casa, tanto aqui de Manaus, né, em toda a região. E Ada, me diga uma coisa, na maioria dessas falhas, tem como ser evitada? Você tem algo para falar sobre isso pra gente? Sim, Grace. A grande maioria dessas falhas, elas podem e poderiam ser evitadas se houvesse um plano de manutenção rigoroso, ainda mais agora, né, que nós estamos localizados numa região onde grandes obras estão acontecendo, né, grandes entregas de residencial unifamiliar, né, e a gente tem vários condomínios saindo na cidade, e a grande preocupação, nós como especialistas, é saber se essas construções e essa administração que envolve todo esse condomínio, esses residenciais, se eles estão dentro do cronograma com a manutenção desses edifícios. Então, grande parte dessa manifestação patológica é visível, né? E com um plano de manutenção bem elaborado e sempre pontual, né, a gente consegue sim evitar que esses riscos, né, possam se postergar
né, dentro dessas construções. Então, acredito que a maioria dessas falhas, elas começam ali com uma simples fissura, um simples descascar de parede, e isso já acende um alerta ali para que o plano de manutenção entre em vigor, para que ele já comece a elaborar um momento da manutenção, né, e venha, de certo modo, evitar que problemas maiores surjam. Isso a gente até mesmo queria pontuar que essas pequenas manifestações patológicas, no início, elas são muito baratas de ser cuidadas, né? E isso para a administração é super importante, porque a gente, quando fala em manutenção, a administração logo, né, pula lá em cima, porque não é barato o custo com a manutenção, mas se ela for tratada de forma adequada, no início a gente consegue reduzir bastante o custo dessa mão de obra. E falo mais ainda, Ada, na verdade, o que a gente está querendo mostrar, tanto para a população em geral, quanto para construtores, que o que sai mais barato? Você cuidar depois ou você prevenir? Então, aqui a gente também está tentando mostrar a importância do engenheiro patologista, não só no depois. Você tendo o engenheiro patologista ao seu lado no ato da obra, você evita inúmeros problemas. E lá você pode ter como um custo na hora que você está, mas eu vou ter que contratar mais um engenheiro, mas aquilo que você vai gastar, que seria no caso um investimento, você vai economizar muito lá na frente. Então, o engenheiro patologista ali do lado, na sua obra, tendo um acompanhamento, ele vai lhe trazer uma segurança e também a questão da durabilidade do seu imóvel. Se você tiver um engenheiro patologista ali, os problemas vão demorar mais a aparecer. É isso que a gente está tentando trazer, tanto para a população, quanto também para os construtores, né? E os profissionais envolvidos também, que querem entrar nesse mercado ou que estão pensando em entrar nesse mercado, saiba que é uma linha de crescimento que está muito em evidência aqui, principalmente na nossa região e no Brasil em geral. Ô Grace, na prática, como que funciona um diagnóstico preventivo bem feito? Então, o que acontece? A primeira coisa, a gente tem que ouvir o proprietário. É o mais importante. É a gente ouvir não só o proprietário. Vamos supor, se nós formos em um condomínio. Além da pessoa que está nos atendendo, é sempre bom a gente fazer uma anamnese com as pessoas que trabalham ali. Por exemplo, aquele senhor que é o zelador. São pessoas que estão ali que geralmente as pessoas não se dão ao trabalho de ir lá conversar. Mas são pessoas que sabem o que acontece todos os dias ali no condomínio. Então, a engenharia diagnóstica, para a gente ter um sucesso nela, o que é preciso? Primeiro, conversar, ouvir qual a dor do cliente. Após isso, verificar o que você está vendo, né? Depois disso, a gente tem que fazer um laudo. Por quê, Adam? Porque assim como você sabe, nem tudo que a gente vê é o que acontece, né? Às vezes a gente vê só uma fissura, a gente pensa assim, nossa, não, isso aí é uma coisa simples. E precisamos de estudo, de análise, precisamos fazer ensaios para verificar o que é. E não só apenas a gente chegar lá, olha, você está com uma trinca, você está com uma fissura, vamos esmaçar, vamos fazer isso. Não é dessa forma que a gente procura trabalhar. É preciso entender realmente a causa do problema, né? Para que a gente consiga curar esse... Você chegou no ponto primordial. A gente precisa primeiro achar a causa. O que está acontecendo? Porque se você não achar a causa, você vai ficar fazendo inúmeros serviços e não vai dar certo. O reparo, o retrabalho, né? O retrabalho, isso. Então, você tem que achar onde é a causa e tratar de forma certa. Não com qualquer pessoa, e deixando aqui claro, nem todo engenheiro tem conhecimento na área de patologia. Assim como nem todo engenheiro é calculista estrutural, nem todo engenheiro faz projeto. É igual na medicina e em outras áreas. Você entendeu? Cada um tem a sua especialidade. Então, tem pessoas específicas para cuidar de cada assunto. Entendo, Grace. Inclusive, é um outro assunto, né, da nossa
do nosso bate-papo aqui, se a gente tem um momento ideal para levar um engenheiro diagnóstico à obra. Como eu falei, o ideal seria o engenheiro patologista trabalhar junto com a obra. Esse que é o correto, entendeu? Para você verificar como está sendo executado. Porque o que acontece hoje? Nós temos obras e clientes cada vez mais rápidos. Eles querem as coisas para ontem. Mais exigentes, né? Eles querem as coisas para ontem. Ou seja, a obra ela também tem que acompanhar. E essa pressa e essa forma de agilizar nem sempre está do lado da qualidade, entendeu? Então, principalmente nessa questão de agilidade, o engenheiro patologista ele é primordial, porque ele vai ter um olhar diferente. Eu acredito que você também, que quando a gente chega em qualquer ambiente, qual é a primeira coisa que a gente vê? Nossa, tem uma fissura ali, tem alguma coisa ali. A gente já chega nos lugares e já vai... a gente já tem um outro olhar. O nosso olhar clínico já fica nosso olhar já vai direto, né, não tem como. Entendi. A gente chega no local e a mesma coisa na obra. O que o engenheiro que está construindo, ele tem uma visão. E nós já temos outra visão. Por isso que esse andar lado a lado é importante. Entendi. Então, para mim, primordial seria no início. Caso não dê, seria o quê? Como você falou ainda há pouco, seria a questão das manutenções. Esse também é primordial para a gente ter durabilidade nas obras. Entendi, Grace. E Ada, me diga uma coisa, em relação a dinheiro. O Cacau, diga aí que esse que é o bom, que as pessoas querem saber. Acredito que você queira saber aí como é que é o custo, né? Como é que funciona essa questão para se ter um diagnóstico preciso na obra, se isso é realmente algo que deixa as administrações, principalmente os síndicos, né, que são, acredito que a pessoa à frente, né, de todo residencial hoje aqui na cidade e outros também. Vamos lá, me diga assim, onde é que dói no bolso? Onde é que dói no começo ou no meio ou no fim? Onde é que dói mais? Legal. Grace, acredito que quando se fala em dinheiro e manutenção, reparo, esse investimento que você tem que deixar realmente guardado para essas ocasiões, ele vai doer em qualquer momento, tá? A única diferença é que ele pode doer menos e ele pode doer mais. Vai depender do seu plano de manutenção preventiva ali junto ao seu empreendimento, né? Para que isso se faça ter um benefício e um custo bem menor, tá? Um benefício maior e um custo bem menor. Então, acredito que tendo essa manutenção preventiva, elaborado, claro, por um profissional, né, da área, tendo uma gestão digamos, bem elaborada pelo gestor dos condomínios, isso vai trazer, claro, um benefício muito maior e também o custo dele vai se reduzir muito. Uma simples fissura, como eu falei, ele diagnosticado no início ali do seu momento, ele pode trazer um reparo menor para o empreendimento, né? Pode trazer um custo menor e fazer com que a obra esteja sempre dentro dos padrões exigidos pelas normas. Então, se tratando de investimento, o melhor momento é sempre prevenir. Então, Ana, como você falou, quando a gente vê uma fissura, a gente pensa principalmente na parte externa, né? A pessoa olha, não, provavelmente isso não é nada. Às vezes você vê uma infiltração e você não sabe de onde é. Muitas coisas que as pessoas não sabem, que eu acho legal a gente esclarecer, é a questão de quando vai ser fixado antenas, vai ser feito algum tipo de furo na parte externa de casas, de apartamentos, qualquer estrutura. O que acontece? Quando você faz uma abertura na estrutura, ela passa, e você não faz a vedação correta, ela passa a ser um captador de água. E a água, ela é o maior inimigo, no caso, da obra, entendeu? Porque ela é a maior causadora de patologias e de problemas estruturais,
problemas de manifestações patológicas. Então, tenha esse cuidado que pouco se é conhecido. Quando você faz qualquer tipo de furo, qualquer tipo de mudança na estrutura da obra, do prédio em si, da sua residência ou de qualquer imóvel, você tem que ter algum cuidado de fazer uma vedação, para que aquele ponto que você abriu sem vontade, simplesmente para facilitar a sua vida, lá na frente pode lhe trazer vários transtornos e vários problemas. Então, isso que a gente também quer trazer para você, que nem tudo, às vezes a gente pensa que é algo tão simples que a gente está fazendo, e lá na frente nós vamos ter problemas que vão dar aquela dor de cabeça. E, me diga uma coisa, quando esse diagnóstico não é feito, o que pode acontecer? Me fale. Vamos lá, Grace. Quando o diagnóstico preventivo e também a manutenção preventiva não é elaborada, isso realmente vem a calhar, como a gente já comentou aqui, bastantes manifestações patológicas. Então, a partir do momento que você não tem esse plano de ação, vamos dizer, na sua própria casa mesmo, na sua residência, no seu residencial, ou a grande maioria, né, a administração que está à frente desses imóveis, quando ela não tem esse plano de diagnóstico preciso, acarreta em grandes manifestações, porque a gente sabe que a obra, os empreendimentos, né, as grandes construções, ela tem uma idade a ser digamos, ela tem um momento ali em que você vai estar tudo ok dentro do padrão de qualidade, seguindo as normas, né, as NBS que a gente tem dentro da área da construção civil, mas quando ela atinge esse limite, aí a gente já tem que estar com esse plano de manutenção em ação. A gente nunca deve deixar que esse plano só entre em ação a partir do momento que ela perde, digamos, a garantia dela. Então, nós trabalhamos para garantir que a obra ela tenha a sua vida útil dentro do determinado prazo que é exigido pelas normas. Mas quando isso afere, quando isso ultrapassa esse limite e não tem um plano, um diagnóstico, um plano de manutenção bem executada, bem elaborada pelos profissionais que aí executam, fica aí aquela manifestação patológica sempre aparecendo. Então, quando esse plano não é feito, quando essa manutenção preventiva não é executada, acarreta em grandes prejuízos e pode até sofrer algum colapso aí por essas construções. E você tocou num ponto primordial, que não estava aqui no nosso Olha que legal. Vídeos. Vamos lá. A questão da perda de garantia. O que as pessoas não sabem. É igual quando você compra um aparelho, você compra, vamos dizer, um carro, você compra um celular. Me diga uma coisa, você lê o manual? Olha, agora a gente precisa ver. Na minha profissão, agora eu preciso realmente estar sempre atento ao manual de garantia. E aí, qualquer produto, hoje eu tenho o hábito de ler como é que é, porque a gente sabe que aquilo ali não foi feito por acaso. Existiu um estudo, existiam vários testes que foram feitos, executados naquele determinado produto, para que chegasse aquele determinado plano para seguir. Então, o plano de manutenção, de manual, né, o plano de manual da edificação, ela é muito preciso. Então, você precisa realmente ler com cuidado, se atentar a tudo que está escrito ali, para que você tenha um manuseio da sua estrutura de forma adequada. Então vamos lá, você é 1 em 1 milhão, viu? Porque não conheço quase ninguém que lê manual. A pessoa tá ali com problema, mas não se dá o trabalho de ler. E por que eu pergunto isso? Com apartamento é a mesma coisa. As pessoas têm... Porque assim, o que acontece? Na nossa região, ela foi iniciada com obras residenciais, com casas, né, de apenas um pavimento, e está tendo essa migração da pessoa que sai da sua residência para ir para um apartamento. E o que acontece? A mesma forma que ela estava na casinha dela, ela vai para o apartamento. E ela faz o quê? Simplesmente que a casa se cuide só, né? Aquele ela faz a vício, limpeza, né? Tudo bem. Não estou falando em relação a isso.
Mas quando você recebe um apartamento, é primordial você ler o manual. Porque tem coisas pequenas que você faz e que você perde a garantia. E que vamos lá, muita gente não sabe disso. E aí quando se depara com o problema, você fez a manutenção? Não. Você fez a manutenção nesse setor? Não. Você perdeu. Aquilo que era um direito seu, por apenas o hábito de você não ler os documentos que você recebeu, o manual que você recebeu, você perde. E isso pode lhe trazer, além de transtornos, né, dor de cabeça, tudo vai lhe trazer um prejuízo no bolso. Então, por isso que eu toquei, achei muito interessante esse item, porque são coisas que a maioria das pessoas não sabem, que com uma pequena falha de manutenção ou algo que ela faça sem autorização, porque o que acontece hoje em dia, muitos condomínios só deixam você ou reformar ou fazer qualquer tipo de modificação no apartamento se tiver um laudo do engenheiro, né? Mas sabemos que muitos outros não. Então, às vezes, uma modificação pequena que você faça, você acaba perdendo a garantia e sem saber. Entendeu? Por isso que eu trouxe esse item que para mim acho muito importante. Inclusive você pode estar aí sendo parte de um processo do próprio condomínio, né? Se você não seguir essas normas, se você não seguir esse manual do proprietário, você passa a ser judicialmente aí parte de um processo. E tem até fatos muito legais que a gente vê na internet, sim, né? Como um senhor que tirou o pilar para ele ter uma vista melhor. Nossa, muito legal, né? Tem maus que estão em cima dele, mas que ficou uma vista maravilhosa, a gente tem certeza que sim. Ficou, né? Muito bom. Então, o que você deixa de conselho? Tanto para aquela pessoa que está ali na sua casa, ali no bairro, quanto a quem está morando em condomínio, tanto para quem está morando em condomínios de casa, de prédios. O que você tem a falar? Para quem hoje habita no residencial unifamiliar, né? Os apartamentos. Leia o manual do proprietário, tá? Isso é muito importante. Leia o manual do proprietário. Siga todas as normas qual você recebe ali no momento que você adentra o seu imóvel, tá legal? É muito importante que você siga atentamente. Faça seu plano de manutenção preventiva para que você não venha sofrer nenhum dano na sua estrutura, seja ele aparente ou não, né? Às vezes a gente não aparenta ver nada, mas como você bem falou no início do nosso bate-papo, o concreto ele trabalha, ele se movimenta. Então isso pode acarretar. E também a questão do clima, né, Grace? A nossa região, ela é úmida, né? Ela tem um momento muito quente, um momento muito úmido. Então, ela está sempre nessa transição. E isso para a construção é algo que ela sente, né? E sente bastante. Então, ter o cuidado com esse plano de manutenção preventiva é super importante. Então, o que eu deixo aqui, leia o manual do proprietário, tá? E siga todas as normas. Contrate, se for o caso, um profissional da engenharia para que ele possa também lhe ajudar caso você tenha alguma reforma a ser feita ou você queira alguma modificação no seu imóvel, tanto na sua residência, casa ou no seu imóvel, apartamento, tá? Sempre que necessário, consulte um profissional. É muito importante, tá bom? Para que ele possa fazer um acompanhamento, possa, se for o caso, lhe prestar um laudo para que você tenha ciência. Isso tanto vai servir para você quanto para o condomínio ao qual você reside, tá? Caso o síndico encontre alguma anormalidade, você tem ali um laudo para que você possa mostrar a ele que tudo foi feito conforme o engenheiro lhe orientou. Isso é muito importante. Agora, Ada, nós vamos a um breve intervalo e só lembrando, viu? Nós estamos em todas as plataformas digitais. Não percam! Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos. Os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo.
engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Estamos de volta com o Pod Castelo, obras e prosas. E Ada, lembrando daquilo que você estava falando, tem algo que a gente precisa colocar na cabeça da população, né? Porque quando você vai hoje em dia, como a gente está tendo muita obra de construção de condomínios, de prédios, né? É muito importante a gente colocar, informar as pessoas que estão comprando apartamentos, você que tem um sonho de morar naquele apartamento lindo que você sonhou, porque para mim, comprar um apartamento, uma casa é um sonho. E aí, o que acontece? Você vai receber um apartamento, você não é orientado pela construtora como você deve agir na hora de receber, né? Você tem a data ali que você vai receber aquele apartamento e você vai ali com a pessoa da construtora. O que você acha sobre isso? É o correto de se fazer? O que você tem a nos falar? Muito boa pergunta, viu, Grace? Na verdade, não é o correto. Veja bem, a gente sabe que essas obras elas estão com uma demanda muito grande, né? Essas construtoras estão com uma entrega muito grande e tem muita procura por parte do cliente em comprar um imóvel. Mas alguns pontos a gente tem que deixar bem informado a pessoa que está comprando o imóvel e vai receber. No momento ali da entrega das chaves, é importante que você tenha um profissional ao seu lado, tá? Grandes condomínios que hoje são entregues, eles estão vindo com esses vícios construtivos que a gente chama, tá? São pequenas falhas na pintura, a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de esquadria também, principalmente a esquadria. Gente, esquadria é algo que você tem que ter um cuidado muito, tem que ter um olhar muito clínico para identificar o problema, porque no momento que você está entregando, dependendo do dia, pode não estar chovendo, pode estar fazendo um sol maravilhoso, né? E muitas dessas esquadrias tendem a vir com alguma falha no rejunte ou ali na parte do revestimento, faltando alguma borracha, né? Na aplicação, né? O esquadro também, né? Tá muito. Então é importante que você tenha um profissional ao seu lado para lhe orientar no recebimento das chaves do seu imóvel. Uma vez que você recebe o seu imóvel sem a consulta desse profissional, sem um olhar clínico desse profissional, uma vez que você recebe e assina tudo que está dentro ali do seu imóvel, do momento que você recebeu, game over. Já era, gente. Já era. Você já vai iniciar aquilo que era para ser um sonho com uma dor de cabeça. E a gente não quer que você passe por isso. Então, chame um profissional do seu conhecimento, peça orientação, ele vai tratar a sua visita técnica de forma muito minuciosa, acredito, né? E vai lhe orientar em todos os trâmites aí para que você receba o seu imóvel da mesma forma que foi prometido ali no momento que você assinou o seu contrato. Sim, como a gente faz muita vistoria, né? A gente vê cada situações. Eu já vi esquadrias que, sinceramente, queria perguntar para quem está onde é que estava na noite passada, que deve ter sido muito boa. Que eu fiquei em dúvida ali daqueles quadros que estavam, para quem não entende, né? Os quadros seria a forma que a janela está posicionada, a estrutura, né? E olha, vou lhe contar. Não estava muito bem, não. Mas, assim, quando a gente faz essas vistorias, o que é muito interessante que as pessoas não sabem é que nós fazemos testes, né, Alba? Sim. Nós fazemos para verificar o caimento, que é muito importante, às vezes isso aí não é visto. O que acontece também muito quando a gente vai, a gente vê a questão de resto de obra, né? A questão de aparelhos que não estão funcionando, sanitário também, a questão
pia. Outra coisa também, gente, que é muito importante, vou falar para vocês, que é o que dá muita dor de cabeça. É o piso pouco, se vocês não sabem, é aquele barulhinho que você põe o seu salto, você não, tá? Deixa que eu vou de salto. Aquele que você põe o seu salto e você vai andando, aí você sente um barulho diferente, opa, aí vem. Então, isso é uma das coisas que a gente mais encontra, não é verdade? Sim, a gente encontra bastante. Essa bastante. questão do piso, né? Exatamente, e isso é um fator que vai acarretar ali tanto um prejuízo emocional, né, que você, claro, não queria ter logo de cara esse problema, e também a questão do custo, né? Você já vai começar ali tendo um custo desnecessário se você tivesse sido orientado por um profissional. E façam essa consulta a um profissional para que ele possa lhe orientar e fazer com que você receba o seu imóvel da melhor forma possível. E também, além do perigo, tá? Eu contando aqui só pra gente, que ninguém saiba, né? Já fiz vistorias da parede, da cozinha, estarem todas destacando, entendeu? Causando risco para o proprietário. Então, às vezes a gente fala assim, brincando para ser algo mais descontraído, mas não deixa de ser algo que também pode prejudicar na sua saúde, no seu convívio. Não é algo só visual, entendeu? É algo que pode acarretar algo mais. Então, é de suma importância. E fora que, como você falou, assinou o documento, você perdeu a garantia. Aí vai ter que ter outra coisa que a gente faz bem, hein? Uma perícia, vai ter que ir para a justiça. E olha, vamos lá, é demorado, hein? Ou se demora. Além de demorar, você fica naquela ansiedade, né? Que a justiça, infelizmente, ela demora a se tomar uma solução. E com essa demora, você vai continuar com um problema ali. E isso não é nada legal. Porque assim, das que a gente vê, acredito que não temos visto nenhuma, vamos lá, é se resolvido um acordo, né? É sempre necessário uma decisão judicial, onde por um lado é bom, né? Nós somos nomeados como peritos. Com certeza. Mas assim, na maioria das vezes, só ocorre uma decisão após um laudo. E para você ter esse laudo é uma demanda, porque todos nós sabemos que a justiça é muito bem demorada, né? Nós temos esse problema. Então, Ada, a gente está aqui para falar também sobre muitas coisas. Mas vamos falar sobre uma coisa legal? Vamos falar sobre a MV Engenharia? Vamos lá. Que é a nossa empresa. Gente, para vocês que não sabem, tá? Nós temos parceria na MV Engenharia. E o que vem ser MV Engenharia? A MV Engenharia ela é mais voltada para essa questão das patologias. Mas também trabalhamos em todos os campos, né? Trabalhamos em todos os campos, tá? Nós trabalhamos com reforma, trabalhamos com laudo, trabalhamos também com área de projetos trabalhamos com a área de avaliação, tá? Avaliação imobiliária, também é muito legal essa área, né? E que nós estamos tendo, por incrível que pareça, uma demanda muito grande de avaliação de imóveis, né? Até porque as pessoas pensam que a avaliação é simplesmente algo simples, né? Só entrar, olhar, viu, as luzes estão tudo no lugar e já está feita a vistoria. E lembrando também que a avaliação, ela não é só a avaliação do banco. Nós temos a avaliação, no caso, quando você vai dar o seu imóvel como garantia. Nós temos também avaliação para fundos de, como eu falei, de penhora, né, de justiça. Nós temos para a questão de banco. Nós temos para a própria negociação em si, né? E aí, esse tipo de avaliação que nós fazemos, ela é feita o que chamamos de inferência estatística. O que é isso? É feito um tratamento de dados através de mecanismo para que a gente possa chegar ao valor real e não simplesmente aquele valor comercial ou um valor qualquer que você utilize de artifícios mais simples para achar. Né? Inclusive, a nossa avaliação é bem demorada.
bem chatinho, bem elaborado, complexo, né? Mas no final de tudo, sempre a gente tenta levar o patrimônio que está sendo avaliado ali, o bem que está sendo avaliado, dentro da conformidade, dentro também, seguindo as normas, né? As diretrizes. O importante que tudo tem norma. Sim, né? tudo tem norma, não é um achismo assim que qualquer pessoa pode valorar o bem, o imóvel, mas é tudo bem elaborado, bem calculado dentro das normas técnicas e também com embasamento técnico para que se chegue naquele valor daquele imóvel. Outra coisa legal que a gente faz, que poucas pessoas sabem, é a vistoria para aluguel, né? Para locação. Sim. Se você tem seu imóvel ali e você quer fazer a locação, nos contrate. Vamos lá ver como é que está o seu imóvel, para você, né, saber como você entregou. Não tenha dor de cabeça com o inquilino. Não tenha dor de cabeça. Fique com a gente. Exatamente. A gente gosta de problema, né? A gente gosta de problema. Nós estamos aqui para solucionar o problema. Então, para você que tem um empreendimento e você aluga esses imóveis, é muito bom que você tenha um acompanhamento, né, desses profissionais. Tá? Fale com a nossa equipe, acho que o número deve estar aí no vídeo, né? Então fala com a nossa equipe, né? Temos o WhatsApp, temos o Instagram, temos as nossas redes sociais, e para você que faz essa locação e tem toda vez que o inquilino sai do seu imóvel e deixa, né, daquele jeito, só o endereço, deixa só o nossa, então é muito importante que você tenha um acompanhamento técnico para que você não tenha essa dor de cabeça, né, com os inquilinos, e você consiga aí logo relocar esse imóvel para uma outra pessoa. É uma garantia, né? É uma garantia, sim. Né? Tanto do imóvel, né, para fins de garantia do empreendimento em si, quanto do apartamento que você está alugando. E quem vai locar também, não deixa de ser exatamente, uma segurança, exatamente. Né? Não, eu fui locar, já tinha ali uma fissura, já tinha um problema ali. Aí quando eu fui entregar, o proprietário, não, isso aqui não estava. Já fica um registro ali de todas as informações no momento que você entra e no momento que você sai. Fica legal para uma dessa parte. Inclusive comercial também, salas comerciais, a gente também tem essa demanda, tá? E para quem não sabe, a gente também atende muito comércio, né? Comércio em geral. A gente trabalha bem também, indústria, galpões, indústrias. Isso. Outra coisa legal também que a gente vai um leque de opções muito grande. Somos pequenos no tamanho e grandes na qualidade. Grande na qualidade. É isso que estamos buscando. Outra coisa legal de falar também, que a gente está começando a trabalhar, é a questão dos ensaios não destrutíveis, né? Que a gente vai trabalhar com piscina e com rede pressurizada. Isso. Calma, gente, o que é rede pressurizada, né? Vamos lá. É toda a tubulação de água, esgoto não, porque o esgoto ele não tem aquela pressão, né? Sim. Mas a rede de água, a gente consegue visualizar onde está o seu vazamento sem aquele quebra-quebra. Não é legal isso? Olha que... Olha o tempo que você reduz ali, tentando encontrar o problema, quebra-quebra. Então, com esses equipamentos, que é equipamento de última geração, né, equipamento de ponta que nós estamos trazendo hoje, para identificar essas falhas, né? Você que tem aí a sua rede de abastecimento de água dentro do seu residencial, piscinas também, né? Você que tem a sua piscina ali e sentiu que a água está baixando, né? Deu uma olhada, a água estava no nível. Piscina quase não dá trabalho, não dá problema, né? Não, quase não dá. Quase não dá. Mas, e aí você não quer, né? Não precisa esvaziar a piscina, não precisa aquela quebradeira toda na sua piscina. Chama a nossa equipe. Outra coisa bem legal que eu não vejo também, não sei se as pessoas... Eu nunca vi, né? Pelo menos aqui na nossa região. Se eu tiver, me perdoe, viu? Assim, a localização de tubulação. Né? Nós temos equipamentos como a câmera termográfica e temos também, através desse equipamento, como localizar. Por exemplo, você tem o seu prédio, sua casa, sua residência e você não sabe onde passa a tubulação de água. Como que você vai fazer? Aí é um teste de ouvido, né? Que você tem que colocar ali, e aí, né? Quando você quer furar alguma coisa que fura aquele cano, né? Então, é aquilo que a gente faz, né? A gente tem uma técnica, como a nossa região é muito quente, a gente usa uma técnica onde vai esfriar aquela tubulação. E através da câmera termográfica, a gente consegue saber exatamente por onde passa isso. E para que isso é interessante?
para você saber onde está aquela rede de tubulação, para você fazer um projeto, principalmente de lojas, de indústria, né, que é legal. Nem todas as indústrias não têm projetos, né, já pronto, que a gente chama de as-built, né? Isso. Já é o projeto já depois de pronto. Então eu acho isso muito legal, é um ramo que a gente tem a oferecer, que eu acredito que vai beneficiar muita gente, né? Essa questão dessa localização dessas tubulações. Para quem quer uma obra rápida, quer uma obra ágil, precisa desses equipamentos, precisa desse acompanhamento do profissional adequado para que você tenha o andamento da obra não atrase. E até para manutenção de Exatamente. lojas, de distrito, de residência, ali você compra uma casa, a casa em si não tem projeto. Então você não sabe para onde está a tubulação, onde tem uma tubulação de água, onde não tem. A loja, quando você aluga, você também não tem. É muito difícil a gente encontrar aqui, né? Sim. Locais que tenham projetos. Sim. Então, isso acho que é uma ideia muito bacana, né? E a MV tem a oferecer, viu, gente? Estamos aqui prontos para lhe oferecer esse serviço. E o que mais, Ada? Vamos lá. O que a gente pode oferecer? Além de tudo isso que nós já falamos, desses serviços, né, que são, digamos, do nosso dia a dia, né? Tem aquela questão também de você comprou um terreno e quer fazer a sua casa, né? Quer fazer o seu galpão, né? A indústria, o comércio em geral. A gente também tem o nosso setor de projetos, né? Sim. Temos grandes projetistas na área, o pessoal qualificado também que te entrega tudo monitorado pelos profissionais engenheiros também. E temos também a questão das avaliações, né, de recebimento de imóveis, diagnósticos técnicos também, para quem, né, tem aquela manutenção que você quer fazer na sua residência e quer saber por onde começar. Então, chama a MV Engenharia, né? Contate-nos. Aí aquela pessoa que está com aquele problema, né, na sua casa, vai chamar o advogado. O que você acha? Ele vai fazer um laudo, né, para já entrar armado. E aí a gente faz, né? Fazemos também. Tem todo esse acompanhamento aí, inclusive trabalhamos com alguns escritórios jurídicos, né? Sim, onde nós prestamos sim. esse serviço, grandes parceiros, né? E estamos sempre em contato com eles nessa questão de sempre orientar da melhor forma o nosso cliente. Até a questão de assistência técnica, né? Para você que não sabe, o que é essa assistência técnica? Quando vai marcada a perícia na justiça, todas as partes ela pode levar um assistente técnico. O que seria? Seria um profissional para lhe acompanhar. Primeiro, ele vai fazer o que chamamos de quesitos, que são perguntas primordiais para você solucionar aquele problema. E outra também é acompanhar, né? A gente faz bastante também esse serviço. Sim. O assistente técnico, ele trabalha junto, né, com as partes, né, para encontrar a melhor solução para o problema, né? E você defender também o lado do seu cliente, né? Com certeza. É um apoio em tanto. É um apoio em tanto, né? Então, esse profissional também é super importante, né? Mas ele tenta nos orientar, tenta nos ajudar na questão também dos quesitos, né? Que é super importante, que é aquilo que já vem de ordem, né? Então, gente, esse foi a nossa estreia. Passamos, hein, Adam? Acabou, infelizmente. Nossa! Mas tem mais. No próximo episódio, né? A gente tem mais interação, De mais novo, informações a passar para os nossos telespectadores e trazer mais informações aí do campo de obra, né? Todas as... Dessa rotina louca, né? Da Dessa construção rotina civil. louca da construção civil aí é muito importante. Acompanhe a gente, viu? Redes sociais, por favor. Gente, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de um tema que você tem uma curiosidade, entre em contato com a gente. Gente, não abandone a gente não, viu? Venha com a gente, venha conhecer, venha estar dentro desse universo que, sinceramente, é apaixonante. E sem vocês, sem o acompanhamento de vocês, não tem como a gente estar aqui, não tem graça, né? Esse foi só o começo, tá? Obrigado por acompanhar o nosso primeiro episódio do Obras e Prosas, né? Eu acredito que o pessoal vai gostar bastante em inglês. Assim a gente espera, né? Nossa, tem muitas informações a passar. Então tá, gente, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês e poder passar aquele pouco que a gente sabe, porque cada dia a gente tem que aprender mais, né? Então estamos aqui
para lhe atender e para trazer assim, novidades de uma forma bem leve para você também ter conhecimento, porque conhecimento é fundamental. Tchau, Grace. Tchau, tchau, Adam. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.